Hoje nós vamos para mais um vídeo aqui no canal sobre como é trabalhar aqui em Portugal, baseado nas minhas experiências. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, contando as minhas primeiras experiências que eu tive aqui em Portugal. Se você ainda não viu esse vídeo, o link vai estar aqui na descrição, tá bem? E convido você também a se inscrever no canal, curtir e comentar. Deixa seu comentário aqui pra gente saber o que você tá achando, se você tá gostando ou não tá gostando. Conta pra gente, tá bom? Vamos lá? A minha segunda experiência mesmo aqui em Portugal, depois que eu saí, né, da cozinha, né, que eu estava trabalhando no meu primeiro emprego aqui, eu vi um anúncio na OLX sobre um administrativo, né, que é justamente a área que eu gosto de trabalhar. E mandei um currículo, eles aceitaram, fui fazer uma entrevista, que era um talho, na verdade um talho aqui é um açougue, né? E eu fui para lá para ajudar a mulher na contabilidade, na administração. Aí eu fiz a entrevista com ela, o dono era um brasileiro, mas ele não ficava muito lá, assim. Quem mais cuidava era uma senhora, que ela era portuguesa, e cuidava desse talho. Aí eu passei na entrevista, eles me chamaram para trabalhar, eu pedi dispensa da cozinha que eu estava, né, do restaurante, e fui trabalhar com eles. Eu fiquei lá 3 dias. Fiquei lá 3 dias. Eu aprendi o serviço, assim, né, na medida do possível, porque por mais que a gente tenha experiência, uma coisa é a gente lidar com as finanças, né, com a contabilidade do Brasil, que a gente já está habituado, e mesmo assim eu não aprendo nada em 3 dias. E por mais que ela me explicou, eu consegui pegar algumas coisas, só que na minha cabeça, o que eles queriam é que eu em 3 dias fizesse tudo o que ela fazia, que já estava lá há mais de 20 anos. Por quê? Porque ela precisava sair de férias e precisava ter alguém para que cobrisse essas férias dela. Só que ninguém, pelo menos eu não acredito que ninguém em 3 dias consiga resolver, tipo, comandar um talho. Na verdade não era um, era 2. Então é uma coisa muito complicada e eu fiquei muito chateada referente a esse trabalho, porque eu não acredito que seja assim. Nós no Brasil temos 3 meses de experiência praticamente, são 90 dias. E numa semana é só para adaptação, para você tentar aprender, para você ver como é o serviço, né? Então, assim, nisso foi um choque para mim muito grande e eu fiquei muito, muito chateada, porque eu acredito no meu potencial, eu sei o quanto que eu gosto dessa área, né? Então, eles não me deram, assim, eu acho que a oportunidade que eu merecia. Mas isso acontece muito, eles não têm muita paciência e, assim, às vezes os brasileiros mesmo que estão aqui já há muito tempo acabam se habituando a isso, né? E era um ambiente difícil, não era um ambiente fácil, né? O tempo todo com muita gritaria, assim, fora da minha realidade, daquilo que eu já vivia, né? Assim, eu não consigo trabalhar num ambiente onde a pessoa não consegue conversar, ela só sabe gritar. Isso pra mim não funciona muito. Então, assim, isso é um ponto negativo também, que eu acho que as pessoas não têm muita paciência para te ensinar, para te explicar, e não tem tempo de experiência. Esquece, isso não existe aqui. Muitas das vezes, por mais que você não saiba o serviço, não tem treinamento. Você, pelo menos assim, nas restaurações, nesse talho mesmo que eu fui, também não teve assim, um treinamento, pelo menos um treinamento adequado, né, para aquilo que eu tinha que fazer. Então isso é muito ruim. As pessoas às vezes entram no trabalho e aprendem a trabalhar no susto.
né? Então, isso é péssimo, tanto pro colaborador, né, pro empregado, quanto para os clientes mesmo, né? Que não tem noção que aquela pessoa às vezes é nova e tá ali a trabalhar há pouco tempo. Então isso é muito ruim. Depois dessa minha experiência péssima, voltei de novo para a restauração. Aí eu trabalhei num restaurante por volta de 1 ano e meio, né? Eu fiquei uns 4, 5 meses sem o contrato, né, que eles falam, e depois que eu fui contratada mesmo, então eu fiquei 1 ano com o contrato. Nesse restaurante foi que eu fui mesmo assim a fazer de tudo, né? Que aí eu era caixa, era empregada de mesa às vezes, balcão, fazia reposição, fazia tudo. E no meu, aqui assim, existe uma dificuldade que eu vejo da gente conseguir ir atrás das nossas leis trabalhistas. Porque no Brasil a gente tem muito acesso a isso, né? A gente tem um sindicato próprio da categoria, né? E a gente muitas das vezes consegue ter né, por e-mail ou até pela internet, nossa, né, tem muitos canais no YouTube mesmo, às vezes explicando, que a gente consegue ter esses acessos e ter esse conhecimento até. Já que isso é muito difícil, pelo menos eu procurei muito sobre as leis da hotelaria, que é onde, como eles chamam as restaurações aqui, e assim, não tem nada assim específico, existem as leis, mas é para um público geral, e nós que trabalhamos na hotelaria tem umas leis específicas, só que eu não consegui achar de fato para imprimir até para ter isso na internet. Então assim é um pouco restrito, ou então eu não consegui achar, né? Se alguém tiver ou saber, por favor, comenta aqui, porque vai ser muito importante, porque eu gosto muito disso, de saber sobre as leis, porque infelizmente aqui a gente é muito passado para trás, muito. Se a gente não for um pouco esperto, a gente trabalha de graça. Justamente nesse restaurante que eu trabalhei, meu maior problema com eles era questões de horário, porque no meu contrato dizia que eu trabalhasse 40 horas semanais. E por semana eu já fazia 2 horas a mais. 2 horas a mais não é nada, eu poderia fazer, não tinha problema nenhum se fosse somente 2 horas. Mas era 2 horas por semana. São 4 semanas, são 2, 4, 6, 8. 8 horas a mais, é um dia de trabalho a mais que eu não recebia. Eu não recebia esse dinheiro, não recebia essa bonificação. E a minha discussão com eles foram constantes em relação a isso. Porque se eu não tinha o direito de receber, então eu tinha o direito então, de pelo menos de ter a minha folga, né? E também não tinha esse acordo. E chegou uma altura que eu fazia a caixa, e as caixas nesse antigo trabalho trabalhava meia hora a mais, fora aquilo das 2 horas por semana, eu trabalharia meia hora a mais por dia. Então, se eu trabalho 6 dias, são mais 3 horas a mais. No total, são 5 horas por semana. E essas 5 horas que, tipo assim, some. Pra eles nunca existiu, né? Só que assim, vai chegando uma hora que você vai se enchendo, você fala, poxa, não tem uma remuneração, não tem né, uma gratidão ou sei lá, uma bonificação ou qualquer coisa nesse sentido. Então, isso foi me cansando aqui. Em relação a isso, essa parte da hotelaria é uma parte que infelizmente para mim não dá por causa disso, porque é em todas. Eu saí, né, de 1 ano, veio a pandemia também, e por causa dessas discussões que eu tinha muito com eles em relação a horários,
Eu depois fui fazer outros serviços e era sempre as mesmas coisas, e no antigo era pior ainda, porque o cara queria que eu trabalhasse 10 horas para ganhar um salário mínimo, que é um absurdo, sabe? Então, assim, eles exploram muito. Infelizmente, essa exploração ainda existe e é horrível. E eu sei que tem muita gente que precisa. Então, assim, eu entendo isso, tá, gente? Eu sei que muitas das vezes a gente precisa e a gente se sujeita a essas situações. Mas não dá, eu não concordo. Eu gosto das coisas certas. Eu acho que existem as leis e elas devem ser cumpridas, devem ser seguidas à risca. Por mais que às vezes, como eu disse, aqui existe muito essa cena de acordos, né? O que você acorda com o patrão, né? Desde que acordo verbal, tá tudo certo. É benéfico por um lado, né? Às vezes nesses acordos é benéfico porque você recebe um pouco a mais. Mas se você pensar a longo prazo, futuramente, isso não é benéfico. Porque quando você for ter a sua aposentadoria, que aqui eles têm outro nome, que agora eu não vou lembrar, mas existe um outro nome. Lá na frente, isso é ruim. Porque se você desconta para o governo um salário mínimo, lá na frente, isso quando você aposentar, vai ser ruim, porque você vai se aposentar com um salário baixo, né? E então, assim, às vezes é melhor você descontar hoje a mais para lá na frente você conseguir ter um dinheiro a mais, ou então às vezes você sofre um acidente de trabalho e você tá com o seu recibo com um ordenado mínimo, que é como eles chamam o salário. Você vai, quando você se acidenta, que é pior, porque aqui não se recebe o ordenado por completo. 60% ou 70%, uma coisa assim. Então você já recebe muito menos. Então, se você recebia na sua folha 650 ou 700 euros que seja, você vai receber só 70% disso quando você se acidentar. Sendo que às vezes você ganha, vamos por 1.000 euros. Entende? Então, assim, tem vantagens e desvantagens. E aí você tem que pensar, o que eu quero? Né? Então, isso eu acho que é muito importante, às vezes, a gente pensar e olhar bem, né? Pra gente não sofrer depois. Então, assim, esses pontos que eu acho que existem aqui que eu não concordo, eu não acho que é o certo. Eu não sei, gente, em outras empresas se eles fazem as coisas como devem ser. Mas pelo meu conhecimento, até por amigos, eu tenho amiga minha que já foi trabalhar no shopping, no centro comercial, e teve problema com o horário, com questão deles quererem fazer as coisas que não devem ser feitas, né? Fazer um horário a mais e receber a menos. Então, assim, existe isso em todo lado, em todo. Se a gente não ter cuidado, se a gente não for esperto e pronto, né, querer ficar no lugar e aceitar essas condições, beleza. Agora, também, às vezes, muitas das vezes são passados para trás e a gente nem sabe. E, engraçado que aqui na hotelaria, perante as leis, eu posso estar enganada, porque é o que eu disse, alguns recursos que eu consegui, algumas informações que eu consegui através da internet. Que nós que trabalhamos na hotelaria, se nós trabalhamos 7 horas, a gente tem direito a uma folga por semana. Mas a partir do momento que você faz mais de 7 horas, a hotelaria é obrigada a te dar 2 folgas. E a maioria das vezes não é isso que acontece. Então, assim, a gente tem que ficar também esperto por causa dessas coisas. E, infelizmente, o sindicato, né, da categoria, devido a demandas, né, às vezes denúncia que existe, eles não conseguem ir nas entidades patronais que não seguem as leis, né? Então, por isso que às vezes eu acho que os patrões abusam, porque assim, não tem uma fiscalização como deveria existir. Então, por isso eu acho que falta um pouco
dessa fiscalização, desse pessoal em cima, para eles fazerem as coisas como devem ser e a gente não sofrer tanto assim como, ao meu ponto de vista, escravos, né? É uma palavra forte, mas às vezes eu acho muito isso, porque eles exploram demais. E às vezes você vai lá questionar, que foi o meu caso, que eu fui questionar, que eu não achei certo, que eu acho que estava errado, e estava, não é que eu acho, é que estava errado, né? Fora as outras coisas que existem, que eu não vou citar aqui agora, porque é muito, sabe? Então, assim, é aquela história, né? Ai, não tá bom pra você, olha, fulano tá aí e beleza, faz o que você não quer fazer, né? E aceita as condições. Então, assim, a gente que aceita, a gente que aceita. Claro que é o que eu disse, sofre muito, porque a gente não tem vida. Não é igual ao Brasil, gente. Não, a gente não tem vida. Aqui a gente trabalha, come e dorme. Assim, claro, às vezes existe pessoas, outros brasileiros ou outras pessoas que têm mais família aqui, que conseguem ter um fim de semana com a família, consegue ir num barzinho ou outro quando nós não estávamos em quarentena. Claro que existe também uma vida lá fora. Mas é muito diferente daquilo que a gente fala que a gente vive no Brasil, que nem a gente, chegava quinta, sexta-feira, meu, que gostoso, chegava na sexta-feira e a gente saber que era sexta-feira, que a gente poderia sair um sábado, mesmo que a gente trabalhasse no sábado, a gente dava conta, porque muitas das vezes a gente trabalhava só meio período no sábado, já descansava o sábado e o domingo. Então a gente sabia que era fim de semana. Aqui muitas das vezes pra mim todo dia é segunda-feira, porque agora na quarentena é pior ainda, porque eu já não saí, agora eu saio menos ainda. Eu fico trancada dentro de casa por causa do Covid. Então, assim, e para muitos imigrantes, aqui é muito ruim por causa disso, porque vem muitas das vezes sozinho, não tem ninguém aqui, só trabalha, é só trabalho. Muitas das vezes, quantas e quantas vezes eu já vi, assim, gente que só ia para casa para dormir e vivia praticamente no trabalho, porque é meia hora de almoço, quando é repartido, é 2 horas ou 3 de intervalo, mas às vezes nem compensa ir em casa porque é longe. Então, assim, é uma vida muito cansativa. Os portugueses, né, assim, a maioria são muito frios e desconfiados. Então, pra você, não é igual o nosso, que assim, qualquer pessoa pra gente é amigo, tamo junto, e aquela coisa, aquela empatia, né, de acolhimento, aquela coisa, eles são mais reservados, são mais desconfiados. Para você adquirir a confiança deles, leva-se tempo, né? Mas depois também que você conquista, são amores de pessoas. Eu conheço maravilhosamente pessoas assim impecáveis, né? Então, assim, sou apaixonada pelas pessoas que me acolheram, né? Então, assim, só que assim, leva-se tempo, são muito diferentes, né? Quando eu trabalhava esse antigo restaurante, tinha uma colega minha de trabalho que ela falou assim, meu é do abraço, né? Porque eles, até para abraçar, eles têm uma certa dificuldade, assim. Então, eu gosto muito de abraços, né? Gosto muito de ser carinhosa com as pessoas. Então, esse já era o meu jeito, né? E eu tive muito isso. Então, eu conquistei muitos amigos aqui, graças a Deus, que me ajudaram muito, que me acolheram muito. Então, eu sou muito grata a isso. Mas, assim, é uma diferença, né? Aqui o clima também é mais frio, as pessoas são mais fechadas, ficam mais em casa. Então, assim, a gente sente, às vezes, a saudade do nosso calor humano, nosso calor do Brasil. Mas são escolhas, né? Cada um sabe a sua escolha e o que pesa e o que veio realmente buscar aqui, né? Qual é o intuito de estar aqui, passar por tudo isso. Mas para quem ainda pensa em vir, principalmente nessa altura de pandemia, aqui tá muito difícil. Então, assim, pensem muito, pesquisem muito e coloquem mesmo na balança se vale a pena ou não, porque agora tá muito difícil. A situação que a gente vem vivendo aqui por causa da pandemia é crítica. Então, assim, não tem emprego nem para quem está aqui.
né? Então, assim, as rendas são altas, são caras, para se manter aqui não é fácil. Então, pensa muito, pesquisa muito para não se arrependerem, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Conto com vocês aqui nas inscrições, nos likes. Comenta aqui para mim saber o que vocês estão achando, me dá dicas, eu vou amar, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!